Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Fala Cientista, um programa que tem como proposta falar sobre ciência numa linguagem simples e descomplicada. Acompanhe nossas redes sociais e envie seus comentários e perguntas pelo chat. No Fala Cientista, você constrói o programa conosco. E hoje o nosso programa apresenta o trabalho desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Transferência de Calor. O professor Robson Farias, docente do Instituto de Química e pesquisador do laboratório, tem desenvolvido uma espécie de novo combustível espacial. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Está aqui com a gente no Fala Cientista. Boa tarde a você, pai, aos amigos aqui da TVU e aos nossos telespectadores. Muito bem, para você que acabou de se conectar, agradeço a audiência e lembramos que esse programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Universitária e pelo nosso canal do YouTube. E você já pode enviar o seu comentário ou pergunta pelo chat, que em breve o nosso convidado vai responder. Para iniciar, vamos acompanhar um vídeo com um resumo do nosso tema de hoje. Para que aconteça o arremesso de um míssil ou foguete, é necessário que o projétil leve combustível no seu interior, mas não um combustível qualquer, uma combinação de substâncias como propelente, ou seja, materiais energéticos que apresentam a característica específica de liberar alta quantidade de energia durante o seu uso. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2 cientistas do Laboratório de Transferência de Calor desenvolveram um novo combustível espacial, a partir da utilização de um aglutinante diferenciado na formulação do propelente. A minha função no trabalho de pesquisa é desenvolver novos propelentes. Propelente, como o próprio nome diz, é a substância responsável pela propulsão do foguete, que vai ser queimado e propulsionar o foguete, o míssil, como seja. A nova tecnologia resultou em um depósito de pedido de patente. A formulação surgiu a partir da tentativa de encontrar alternativas ao que é utilizado atualmente. Essas patentes é uma formulação de novos propelentes, mas especificamente as 2 patentes nós estamos investindo num dos componentes do propelente, que é o aglutinante. Né? Para que você tenha uma ideia, eu vou ter que falar alguns termos técnicos aqui. O propelente mais utilizado atualmente em foguetes, né, de propulsão sólida e também em mísseis, tem 3 componentes. Né? O combustível, propriamente falando, que é alumínio em pó, um oxidante, que é perclorato de amônio, e um aglutinante, que é o polibutadieno líquido hidroxilado, que ele combustiona também, mas a função primária dele é ser aglutinante. Essas 3 substâncias juntas vão formar esse sólido que vai ser combustionado, vai liberar produtos gasosos sob alta temperatura e pressão e vai propulsionar o foguete, o míssil, o que seja. Então esses dois depósitos de patente, de pedidos de patente foram feitos. Na formulação nós estamos investindo em novos aglutinantes. Então daquele terceiro componente, né, o polímero, que serve como aglutinante, nós estamos tentando encontrar substitutos para ele. Estamos tentando encontrar um outro propelente que tenha as mesmas propriedades ou propriedades próximas, né, atue tão bem quanto um aglutinante, né? Grosso modo é como se fosse, né, uma cola, digamos, uma argamassa responsável por, né, juntar todos os componentes do propelente. Então que ele atue, esse novo propelente que estamos a buscar, novo aglutinante, perdão, que estamos a buscar, que ele atue tão bem quanto o aglutinante padrão, que é muito utilizado atualmente, mas que, por exemplo, quando combustiona, libere mais energia, que ele tenha, grosso modo, na soma de virtudes e defeitos, um desempenho superior ao aglutinante largamente utilizado atualmente. Nós temos um grupo de alunos que trabalha com foguetes acadêmicos. Eles desenvolvem várias partes do foguete e o que se encaixa na pesquisa do professor Robson é a parte de propulsão. Então a gente está montando, com o apoio da Agência Espacial Brasileira, uma infraestrutura para medição de propriedades do foguete, né? O empuxo do foguete, a força que ele gera, né? A gente tem uma bancada que ela tem dispositivos que medem a força que o foguete faz. O teste é estático, então o foguete é preso numa bancada, mas ele é livre para pressionar uma célula de carga. E com isso a gente, modificando a composição do propelente, a gente consegue estimar se houve aumento ou redução de empuxo. Parte do trabalho da gente, né, é tornar pública a pesquisa
E, no caso aí, como foi gerado um produto, a gente tem que guarnecer o privilégio desse produto, né? Para poder ser explorado. A ideia que eu tento incutir aqui, com esse grupo Potiguar Rock Design, dos alunos, é que é possível que eles desenvolvam coisas aqui passíveis de patente e, a partir daí, procurar desenvolver uma startup para explorar essa ideia. Muito bem, um assunto muito interessante, um pouco complexo, mas muito interessante. Mas, professor, um novo combustível para foguete parece um assunto assim distante. Como é que é o desenvolvimento de pesquisas nesse meio? Como é que o Brasil se coloca aí? Bom, vamos lá. Vamos esclarecer primeiro o termo, né? Tá. O termo mais apropriado seria propelente. Por quê? Na verdade, você vai ter o combustível propriamente dito, né? A substância cuja finalidade principal na formulação é ser combustionada, é ser queimada. Você vai ter um oxidante, porque sem o oxidante não há combustão. Aquele famoso triângulo do fogo que o Corpo de Bombeiros ensina, né? Combustível, comburente, o comburente é o oxidante, né? E você vai ter uma terceira substância responsável por, numa linguagem rude, colar tudo isso, que é o aglutinante, né? Os três juntos formam o propelente. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente só fala em combustível, que quando você vai num posto de gasolina, você abastece combustível. Por quê? O oxidante é o oxigênio que está no ar, né? Que o seu motor está tomando do próprio ar. Você não precisa se preocupar em abastecer combustível e oxidante. Você só abastece o combustível, porque o oxidante é o oxigênio do ar. Mas no caso, um foguete, um míssil que de repente vai atingir certas regiões da atmosfera em que você não tem oxigênio, ou mesmo no caso do míssil, que ele não vai sair propriamente da atmosfera, mas ele já precisa levar na sua formulação tanto o combustível quanto o oxidante. E mais também essa substância para aglutinar todas essas partes, que é justamente o aglutinante. Os três juntos formam o propelente, né, cuja função é propulsionar o foguete, o míssil, o que seja. Em termos de pesquisa, né, no Brasil, acredito que não fiz um levantamento extensivo, mas você não tem muitos grupos dedicados a. Né? A minha parte em particular, o setor que me toca é o desenvolvimento de novos propelentes. Né? Você tem pessoas, por exemplo, que podem estar preocupadas em projetar o foguete. Né? Se nós estivéssemos falando aqui da indústria de automóveis, por exemplo, né? Eu sou o responsável, por assim dizer, pelos novos combustíveis. Ó. Quem projeta novos motores, novos veículos, tem esse tipo de preocupação, são outras pessoas. Agora, no Brasil, infelizmente, um investimento em pesquisa básica, né, ou básica aplicada no chamado setor de defesa, no qual se insere, né, essa temática de produzir combustíveis ou propelentes, melhor dizendo, né, para foguetes, para mísseis, etc., é algo relativamente incipiente ainda, você não tem muita gente investindo nisso. Você tem alguma pesquisa, de repente, mais qualificada em órgãos ligados, por exemplo, ao CTA, ou, enfim, algum órgão ligado às Forças Armadas, qualquer coisa do gênero. Em termos acadêmicos, você não tem tanta coisa assim. Ou você tem alguns grupos no país, mas realmente dedicados a desenvolver trabalhos com o fito de participar, né, de competições de foguetes acadêmicos, coisa do gênero. Enfim, grosso modo, ainda é uma área pouco explorada no nosso país e há pouco investimento. Mas isso a gente poderia, talvez, dizer para a pesquisa em geral, né? É interessante essa explicação, porque a gente realmente está muito acostumado a falar de combustível, né? Inclusive, esses propelentes podem ser líquidos e podem ser sólidos, é o seu caso? Perfeito. No nosso caso, nós tínhamos trabalhado com propelentes sólidos. Só para lembrar, muito comum, né, por exemplo, no ônibus espacial, que não se lança mais, né? Dá para lembrar que tinha um ônibus espacial, em volta dele você tinha dois busters, né? Eram os que combustionavam primeiro. Ali era propelente sólido, né? Mas é muito comum também na indústria aeroespacial, quer dizer, você vai ver aquelas filmagens, o lançamento da Apollo, né? Tem aquela fumacinha lá, por quê? Né? Que não é uma fumacinha, mas digamos, era hidrogênio líquido e oxigênio líquido, muitas vezes, que se usa. O hidrogênio é o combustível, o oxigênio é o oxidante. E como tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, em condições padrão, são gases, para que eles estejam no estado líquido, tem que estar na temperatura muito baixa, né? E essa temperatura baixa que termina, né, condensando o vapor d'água presente aí no ar. É muito comum, por exemplo, quando você passa, às vezes, em frente a algum hospital, tem algum caminhão descarregando oxigênio líquido, né? Tá lá o caminhão parado e aquela nuvenzinha, né? Mas, enfim, você pode ter o propelente, né, combustível mais oxidante, os dois no estado líquido, e nesse caso criogênicos, né, oxigênio líquido e hidrogênio líquido.
Os dois no estado líquido, mas não criogênicos. Usou-se durante bastante tempo, por exemplo, benzeno e ácido nítrico, né? Querosene e ácido nítrico, né? Os dois estão no estado líquido, mas não são criogênicos, não precisam estar abaixo das temperaturas. Ou você pode ter tanto o oxidante quanto o combustível e também o aglutinante, né? Tudo isso no estado sólido. A nossa especialidade, no caso, são os propelentes sólidos. Interessante. O senhor, a gente usou o termo aeroespacial, e quando a gente fala em viagem aeroespacial, a tecnologia aeroespacial, a gente pensa exatamente no que o senhor falou, que é a história dos foguetes, de ir para o espaço e tal. Tanto essas tecnologias, o propelente, etc., são usados tanto para viagem espacial quanto para fabricação de mísseis, quer dizer, é uma tecnologia comum a essas... Quer dizer, seja para propulsionar uma nave, né, que de repente você quer colocar, enfim, um corpo, né, na atmosfera. Você quer colocar, por exemplo, na alta atmosfera um satélite, né? Ou você quer simplesmente lançar um míssil de um ponto A para um ponto B, na própria superfície da Terra, mas enfim, atingindo elevadas altitudes e tal, você precisa de algo para propulsionar. Esse foguete, que pode estar levando simplesmente uma cápsula, né? Alguém que vai, sei lá, astronautas que vão para a estação espacial, né? Ou você pode estar tentando colocar, por exemplo, um satélite na alta atmosfera, ou você pode estar lançando realmente um míssil, por exemplo, né? Ou você pode estar até lançando um foguete com a finalidade acadêmica também, né? Levar um corpo até a alta atmosfera para medir a radiação na atmosfera mais alta, coisa do gênero, mas enfim, o uso do propelente é fundamental de qualquer forma. Fazendo uma analogia, né, com o nosso dia a dia, você usa combustível para carro, avião, moto, quer dizer, né? Conseguir um meio de propulsionar o seu veículo é fundamental. Então, desenvolver novos propelentes, você tanto pode pensar na indústria aeroespacial, na indústria de defesa, enfim, na verdade estão intimamente relacionadas, né? E esse trabalho, como o senhor comentou no vídeo, gerou mais um pedido de patente, né? E eu queria entender qual é a importância, né, dessa sua pesquisa para a tecnologia aeroespacial e qual é a posição da UFRN hoje, né, do Brasil, nessa inovação. Então, vamos lá. Me repetindo um pouquinho com relação ao que apareceu naquele vídeo inicial, né? Então, no propelente você vai ter combustível, oxidante e o aglutinante. Você pode, para tentar obter, na tentativa de obter um propelente mais eficiente, você pode, em princípio, mexer com qualquer desses três componentes ou com os três simultaneamente. No momento, nós estamos trabalhando no aglutinante, né? Bom, e foram depositados recentemente 2 pedidos de patente. O processo todo, até chegar-se eventualmente realmente a obter a carta patente, demora 4, 5, 6 anos, é uma coisa longa no Brasil, né? Mas foram recentemente depositados 2 pedidos de patente. A importância é assegurar para a instituição a precedência, a primazia, enfim, em cima daquilo que foi desenvolvido, né? Como a gente falou um pouquinho antes, quer dizer, no Brasil não é uma indústria assim tão desenvolvida, né? Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma indústria nacional do setor de defesa, a Vibras, né? O oxidante mais utilizado pelo mundo afora, né, nesses propelentes sólidos, é perclorato de amônio. Eles produziam seu próprio perclorato de amônio. O aglutinante mais utilizado é o polibutadieno líquido hidroxilado. Eu não olhei recentemente, mas há uns 2 anos, 3 anos atrás, eles estavam construindo uma planta industrial numa cidade do interior de São Paulo para produzirem também o seu aglutinante aqui no Brasil, para ficarem autossuficientes, né? Mas veja que é uma indústria tentando suprir a si própria com seus insumos, e nesse caso utilizando os insumos padrão, digamos assim. Enquanto a academia, ou algum outro centro de pesquisa, está interessado em encontrar sucedâneos, substitutos, ou que sejam mais baratos, ou mais eficientes, ou tenham, enfim, alguma vantagem em relação àqueles componentes padrão, né, que foram ou que são utilizados. Recentemente, não vou me lembrar a data, mas isso tem menos de um mês, né, circulou pelas redes sociais, você vai encontrar o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e mais algumas autoridades, e, enfim, oficiais de altos postos da aeronáutica, estavam presentes num teste de um motor-foguete com propelente sólido, né, que o Brasil está tentando retomar, né, aquela coisa do veículo lançador de foguetes, depois daquele trágico acidente em Alcântara, etc., né? Mas perceba que algo ainda é restrito. Em pequena escala, a academia, que tenta, né, desenvolver, né,
novos propelentes, ou enfim, propelentes mais eficientes, e você tem, no caso, às vezes, o meio militar, mas utilizando normalmente propelentes padrão e tal, com outros propósitos e objetivos, digamos assim, né? Nesse caso, o objetivo é desenvolver o veículo lançador de foguetes. Eles não estão preocupados, em princípio, em desenvolver um novo propelente, né? Mas, de qualquer forma, no Brasil, pesquisas nessa área são ainda muito poucas, né? A grande verdade é essa. O nicho é muito restrito, né? Sei lá, se você desenvolver um novo medicamento que, né, combate alguma doença de pele muito comum, o seu público consumidor potencial, em princípio, é a humanidade toda, grosso modo falando, né? Mas se você desenvolver um novo propelente para foguete, bom, quem é que vai comprar, né? Esses nichos específicos. Exatamente. O seu mercado consumidor potencial é pequeno. A grande vantagem, se assim podemos colocar, é que normalmente as cifras envolvidas no setor de defesa são cifras multibilionárias, bilionárias e multimilionárias e bilionárias em dólar, né? Sim. Bom, infelizmente não é o nosso caso, né? Certo? Mas, digamos, falando grosso modo nessa área, são pesquisas que as bem-sucedidas e que sejam implementadas realmente, têm possibilidade realmente de gerar um retorno financeiro bastante satisfatório para as instituições que nessas pesquisas investirem. Muito bem, muito obrigado. O Fala Cientista é um programa que se inicia nas redes sociais, com a possibilidade de interação do público através da caixinha de perguntas do Instagram. Vamos ver agora o que nós temos nessa semana com Tainá Maiani. Boa tarde para você que está nos acompanhando em casa, para o pessoal do estúdio e também para os nossos convidados. Tivemos algumas perguntas em nossas redes sociais e a primeira veio do Gustavo. E ele gostaria de saber como funcionam os testes para confirmar a eficácia do combustível. Vamos lá. Gustavo, os testes que são feitos aqui na UFRN são aqueles que apareceram, inclusive, naquela matéria inicial. O professor Jorge chegou a mostrar um mini foguete, né? Numa pequena bancada ali para medir se o impulso, são testes daquele gênero, feitos em escala de laboratório, com mini foguetes fixos, né? Um teste ali de bancada, né? Agora, para fazer realmente um teste, digamos, né, em condições reais, você precisa ter um foguete, mesmo que seja um, né, meio que padrão para fins de ensaio, e evidentemente um local apropriado para fazer esse tipo de teste, que aqui em Natal, e evidentemente dependeria de acordo, né, enfim, permissão, seria a barreira do inferno. Quer dizer, fazer um teste, lançar realmente um foguete, por exemplo, dentro da UFRN seria inviável por questões de segurança, inclusive. Há impedimentos legais, inclusive, desse tipo de coisa, com relação, né, a esse tipo de coisa. Então, os testes para fins de eficiência, né, será que esse propelente ele combustiona, ele propulsiona bem isso ou aquilo? São testes em escala de laboratório, feitos em bancadas, como aqueles que apareceram nas imagens iniciais da matéria. Muito bem, temos mais uma dúvida dos seguidores, voltamos com Tainá. A nossa segunda dúvida veio da Raquel e ela perguntou quais são as diferenças desse novo combustível para o que já está sendo utilizado. Vamos lá, Raquel, de novo, né? Bom, eu insisto em falar propelente para lembrar que são 3 componentes. Quando a gente fala combustível, dá a entender que é uma substância apenas, né? Então, entre o combustível, o combustível, o oxidante e o aglutinante, que os 3 formam o propelente, né? Nós estamos investindo em novos aglutinantes, que é aquela terceira substância que deve também ser combustionável, deve queimar também, mas a finalidade principal dela não é atuar como combustível, a finalidade dela é funcionar, grosso modo falando, como uma cola, né? Como um aglutinante, como o papel de uma argamassa, né? De juntar os componentes todos no seu propelente sólido. É nessa terceira substância da composição do propelente, o aglutinante, que nós estamos investindo. Nós estamos tentando encontrar substâncias que substituam o polibutadieno líquido hidroxilado, que é aquele que a Vibraz estava construindo uma planta para produzir aqui no país, etc. e tal. Mas, enfim, encontrar, então, aglutinantes que sejam mais eficientes, né? Que combustionem mais fácil e que, no fim das contas, o impulso fornecido com esse novo aglutinante na formulação do propelente seja maior do que utilizando o aglutinante padrão. Em essência, é isso. Muito bem, eu até agradeço a sua disponibilidade de ser paciente com as perguntas. Infelizmente, o senhor é químico e a popularização da ciência é isso, né? A gente está o tempo inteiro tentando explicar e entender como é que funciona. Então, provavelmente acontecerão outras perguntas sobre combustível. Perfeito. Bom, nós temos mais um questionamento trazido por Tainá.
A nossa última pergunta veio da Eduarda e ela demonstrou interesse no projeto e gostaria de saber como é que faz para participar. E por hoje fico por aqui. Agradeço as interações feitas em nossas redes sociais e também lembro que toda segunda-feira tem caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram. Participem e até a próxima semana. Obrigado, Tainá. Professor Robson. Perfeito. Eduarda, o grupo, né, de alunos, né, desse grupo Potiguar Rocket Design, ele é coordenado pelo professor Jorge Santos Marinho, que é justamente o coordenador do Laboratório de Transferência de Calor do Departamento de Engenharia Mecânica, tá certo? Eu sugiro a você contactar o professor Jorge, né? Se você quiser, você pode ir no CGA, por exemplo, há uma lista lá de docentes da UFRN, Jorge Santos Marinho, você vai encontrar o e-mail dele, pode fazer contato por e-mail. Uma boa via de entrada seria, por exemplo, agregar-se, né, a esse grupo que o professor coordena, aí teria que ver quais seriam as exigências, né? As exigências propriamente do grupo, mas é um caminho, é uma possibilidade. Muito bem. Antes das nossas perguntas na tela, só uma dúvida. Qual é o espaço que a gente tem na universidade hoje para pesquisas dessa natureza? Tanto para a produção de combustíveis, enfim, de novos foguetes, ou, enfim, qual é o espaço que a gente tem e qual é a procura, né, por esse tipo de pesquisa? Imagina quando você usa a palavra espaço, você está usando nos dois sentidos, né? Digamos, a abertura, o interesse, né? E também no sentido mais prosaico, do espaço físico, né? Infelizmente, o laboratório no qual nós desenvolvemos, o espaço físico é pequeno, a disponibilidade de recursos é também um tanto limitada, né? E presentemente na instituição, até onde sei, posso estar enganado, é claro, né? Enfim, chegamos aí à casa dos 1.000 docentes, talvez, a instituição toda. Mas, enfim, ao que me consta, é o único grupo que desenvolve esse tipo de pesquisa. Mas contamos com dificuldades do gênero, né? Onde mesmo um teste em pequena escala, em escala de laboratório, um teste estático, etc., onde exatamente realizá-lo, né? Lançar um mini foguete que seja para testar em condições reais seria algo impraticável, você teria que buscar a barreira do inferno. Então, você tem dificuldade em termos de espaço, no sentido de espaço físico, né? Certas pesquisas não tem como desenvolver em determinados ambientes. Essa é a verdade. Você precisa, em algum momento, buscar outros ambientes, né? Como, por exemplo, para fazer algum lançamento, né, de algum pequeno foguete. E, em termos de abertura, até aqui, digamos, não há nenhuma resistência institucional, mas ainda estamos em busca de, né, encontrar um apoio institucional maior. Nesse sentido, acreditamos que, quem sabe, né, os 2 pedidos de patente depositados deixem claro que o grupo, digamos, tem algo a oferecer, né? Não se está, digamos, dando voltas, andando em círculos, né? Se está a avançar, a produzir. Com isso, nós esperamos conseguir, quem sabe, um apoio e retorno institucional maior. Muito bem. Vamos agora às interações na tela. A primeira é: podemos dizer que o mundo vive uma nova corrida espacial, com a possibilidade de civis viajando pela órbita da Terra? As pessoas aproveitam que você está falando sobre corrida. Não, tranquilo. Né? Em certo sentido, sim. Mas, digamos, voltou-se a ter um interesse, por exemplo, por viagens à Lua. A própria NASA está tentando retomar isso. A China tem lançado várias sondas, né, não tripuladas, que aluniçaram, seria melhor dizer, né? Enfim, que aterrissaram na Terra, né? Mas, enfim, aluniçaram, né? Pousaram na superfície da Lua, tiraram fotos, isso, aquilo, outro. Essa coisa aí da Elon Musk, né? Sim. Produzindo uma série, aquela coisa de veículos reutilizáveis que aterrissem depois na vertical e possam ser recuperados, né? Diminuindo os custos das viagens espaciais para levar carga para o espaço. A questão já havia a Virgin Galactic, uma empresa um pouco mais antiga, dele também, com essa coisa de, recentemente, por exemplo, me recordo, o William Shatner, né? O ator, que era o Capitão Kirk, né? Sim, sim. Na série, fez uma daquelas viagens, vai até a alta atmosfera, né? Sente ali um pouco daquela coisa da ausência de gravidade e volta. Mas cria um clima, né? Quer dizer, para quem tem dinheiro, seria bem divertido, como não, né? Então, acho que há espaço, sim, para esse tipo de coisa. E aí, a partir do momento que as empresas privadas, né, ou coisa que o valha, começam a se interessar por isso, né, talvez chegue um ponto em que realmente, digamos, certo tipo de lazer espacial se torne algo tão rotineiro quanto andar de avião, por exemplo. E o que isso significaria para a sua patente, por exemplo? Bom, se precisa voar, precisa de propelente. Se precisa de propelente, se nós tivermos o melhor para oferecer, sempre é uma chance, né? Sempre é uma chance. Agora, se você for comparar, né, poderio financeiro, econômico, aí realmente não dá nem para comparar.
Mais uma interação na tela. Pode explicar como acontece o empuxo do foguete, ou seja, como ele se desloca quando acionado? Não, ponto-chave vou usar a caneta de novo aqui do modelo, né? Está lá o propelente, ele começa a combustionar. A temperatura aumenta tremendamente, vai acima de 1000 graus usualmente. E você tem uma série de produtos gasosos que são liberados. Água no estado gasoso, CO2, nitrogênio, outros compostos. Esses produtos gasosos liberados a altas temperaturas e pressão pela tubeira do foguete é que ocasionam a propulsão. Por isso que o propelente ideal seria aquele o quê? Que gere altas pressões e temperaturas. É claro que é preciso que o seu foguete tenha resistência mecânica para suportar isso, porque senão que você vai ter o quê? Uma explosão. Né? E o propelente ideal tem que queimar com uma certa velocidade, nem muito rápida, nem muito lenta. Tem que liberar grande quantidade de energia para você conseguir ter altas temperaturas e pressões e, de preferência, liberar a menor quantidade possível de resíduos sólidos, liberar quase tudo sob forma de substâncias químicas, resultados da reação química, no estado gasoso, porque são essas substâncias no estado gasoso que vão sair pela tubeira do foguete e impulsionar, então, ou propulsionar o seu foguete, o seu míssil, o que seja. Então, basicamente, são os produtos gasosos resultantes da combustão do propelente, ao serem expelidos pela tubeira do foguete, do míssil, o que seja, que vão propulsioná-lo. Né? A analogia melhor, talvez, a gente fazer é aquela coisa que a gente faz, pega o balãozinho, né? Aquela famosa bexiga de aniversário, enche, fecha ali a pontinha com a mão, segurando firme. Se você soltar, o gás, ao sair, né? Terceira lei de Newton, né? Termina propulsionando. Mais ou menos isso. E nós tivemos vários acidentes na história, principalmente das corridas espaciais. Né? O nível da temperatura do propelente também é uma preocupação de vocês que se controlar, certamente. Mas, por controle. exemplo, os acidentes que houveram envolvem uma série de fatores. Né? Enfim, teria que ver caso a caso. Claro. Mas, digamos, é um esporte de alto risco, por assim dizer. Né? É da mesma forma que aconteceram muitos acidentes, acontecem até hoje, mas proporcionalmente muito menos, no desenvolvimento da aviação, por exemplo. Né? Então, inevitavelmente, a partir do momento em que se começa, não, vamos enviar uma missão para Marte. Ok, mas será que logo na primeira vai dar tudo certo? Vai sair daqui, vai chegar lá, vai aterrissar numa boa, não vai ter nenhum acidente na aterrissagem, ninguém vai morrer? Esperemos que não, mas convenhamos. A chance de algo, em algum momento, dar errado numa primeira viagem, numa segunda, numa terceira, é grande. Né? Mas voltando para a questão específica do propelente, quer dizer, ter um controle sobre pressões produzidas e temperaturas é vital. E aí entra muito ciência e engenharia de materiais. Né? O material do qual é feito o seu foguete, ou o seu motor foguete nesse caso, ele tem que ser resistente o bastante para suportar essas altas temperaturas e pressões. Né? Nós chegamos a fazer alguns testes aqui com alguns mini foguetes, por exemplo, em alumínio. Quando o propelente queima um pouco lentamente demais, as altas temperaturas produzidas por um longo tempo, ponto de fusão do alumínio abaixo, 600 e poucos graus Celsius, funde o foguete, quer dizer, coisas do gênero, né? Então, há uma tecnologia, da mesma forma que na indústria, por exemplo, de submarinos, né? Você também precisa de aços sofisticados, digamos, para suportar, né? No caso, as pressões que o casco vai sofrer, por exemplo. Né? Então, a ciência e engenharia de materiais tem muito a oferecer nesse caso, quer dizer, não é ele na esquina pegar uma chapa de ferro, dobrar, pronto, aqui é o meu foguete. Não, não é tão simples assim, não. Quer dizer, né? Mas aí eu deixo a cargo dos especialistas, né? Mas, digamos, juntar tudo isso, né? A mecânica, a química, a eletrônica, e produzir algo que vai e volte para algum lugar em segurança, ou no caso de um míssil que atinge o seu alvo e execute o seu objetivo, não é uma tarefa simples, é algo tecnologicamente bastante sofisticado, bastante complicado. Mas dominar essas tecnologias faz parte, né, do esforço para você colocar o país sentado na mesa das pessoas, né? Sentar na mesa de gente grande, né? Deixar de sentar naquela mesa pequena com cadeirinha para criança, sentar na mesa dos adultos. Então, nesse sentido, investir no desenvolvimento de tecnologia no setor de defesa é também desenvolver outras tecnologias, né, associadas à indústria espacial. É aquela coisa, a mesma tecnologia que você desenvolve para um foguete pode ser usada no míssil. Mesmo um foguete pode ser utilizado para um fim militar ou um fim civil, quer dizer, não há como separar as tecnologias. Né? Muito bem. Temos mais interação na tela?
Em relação à poluição, qual a participação da queima do combustível aeroespacial no aquecimento global e quais alternativas para combustíveis menos poluentes? O propelente é poluente? Como é que é isso? Não, vamos lá. Eu vou evitar, não vou entrar, até porque não é minha seara e também o propósito aqui não é esse, né? Não vamos nem entrar nessa coisa do aquecimento global. Né? Você tem um colega aqui, se eu não me engano, é de Alagoas, posso estar enganado, acho que o professor Colion, né? Mas você vai encontrar no YouTube, né? Em que ele faz excelentes explanações colocando em xeque essa questão do aquecimento global, mas não vamos entrar nessa seara. Fiquemos com a questão dos propelentes. Tem se tentado, por exemplo, no caso dos oxidantes, não dos aglutinantes, mas o oxidante mais utilizado é perclorato de amônio. Né? Um dos inconvenientes é que na queima ele libera a forma cloreto de hidrogênio, que ao entrar em contato com o vapor d'água no ar, forma uma solução ácida, né? HCl, ácido clorídrico. Né? Então é um inconveniente. Você encontrar, por exemplo, um oxidante que não libere HCl é interessante. Né? Mas em relação a aquecimento global, poluição em larga escala, quer dizer, se você comparar o número de foguetes ou mísseis que são lançados, é algo desprezível em relação a outras fontes de poluição. Então, eu não colocaria isso como uma preocupação. Né? Muito bem. Muito obrigado. A conversa é boa e o tema é instigante, apesar de ser complexo, mas é instigante. Bom, mas agora nós vamos ficar por dentro dos eventos acadêmicos e científicos da UFRN, na nossa Agenda da Ciência. Quem apresenta para a gente é a repórter Manu. Quais são as dicas de hoje da nossa agenda, Manu? Olá, cientistas! Boa tarde! Bem-vindo a mais uma Agenda da Ciência. Prontos para saberem as novidades da universidade nessa semana? Então vem comigo! O projeto de extensão Agência de Oportunidade, coordenado pela professora Silvia Pires, da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó, a FELCS, é finalista na premiação Impactos Positivos 2021. O prêmio tem por objetivo estimular e oportunizar a troca de experiências e saberes entre universitários, estudantes de escolas públicas de ensino médio e a comunidade em geral. Legal, né? Mas sabe que a premiação ainda está rolando. Na verdade, vai até o dia 20 de novembro a votação aberta para o resultado final do prêmio, que é uma parceria da UFRN com o Sebrae. Mais informações você consegue nos endereços eletrônicos aqui na tela. E tem também notícias sobre Conquista. A UFRN recebeu uma nova patente na área da saúde, desenvolvida pelo Departamento de Medicina Integrada. A nova tecnologia recebeu o nome de Dispositivo Ajustável ao Corpo e Personalizável no Treinamento e Manejo de Feridas, desenvolvida com o objetivo de facilitar o ensino, e a avaliação no manejo de ferimentos em geral. A PROEX, em parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí, publicou o edital 7/2021, Agropecuária Potiguar e Desenvolvimento Sustentável, para pesquisadores da Escola Agrícola. Ao todo, serão distribuídas 20 bolsas de iniciação tecnológica para estudantes de graduação e para estudantes de ensino técnico. Para se inscrever no edital, o pesquisador deverá submeter um novo projeto de pesquisa, solicitar cotas de bolsa, atualizar o currículo Lattes do CNPq, atualizar a área Qualis da CAPES para avaliação e, para maiores esclarecimentos, consultar o e-mail contato@propesc.ufrn.br. Ei, esse centro de tecnologia tá muito legal, mas agora eu vou me transportar lá pro estúdio, hein? Quinta-feira que vem tem mais Agenda da Ciência, eu vejo vocês lá. Muito obrigado, Manu. Muita coisa acontecendo aqui na UFRN. Bom, e o nosso bate-papo de hoje, dessa semana, fica por aqui. Queremos agradecer mais uma vez ao professor Robson Farias, do Laboratório de Transferência de Calor. Muito obrigado pela participação, pela paciência, pela generosidade de trazer o tema de forma mais simples para que a gente possa compreender e acompanhar, toda essa tecnologia. Eu que agradeço a você, aos colegas aqui da TVU, as pessoas que pacientemente nos ouviram e aquelas que nos ouvirão posteriormente, e vale muito a pena estudar o tema. Hoje em dia, com o YouTube, por exemplo, muitas vezes aulas, vídeos educativos diversos, você que tiver curiosidade sobre o tema, propelentes, propulsão, indústria aeroespacial, vai ter muito que procurar, muito que estudar, inclusive a UFRN, que, se não me engano, tem uma pós-graduação nessa área, mas, enfim, muito obrigado e estamos à disposição e, enfim, esperamos ter colaborado de alguma forma para esclarecer um pouco mais o nosso público com relação ao tema. Muito obrigado.
Obrigado mais uma vez. O objetivo da TVU é a difusão das pesquisas e ações científicas da UFRN. Na próxima semana teremos mais um encontro aqui no Fala Cientista. Fiquem de olho nas redes sociais da TVU, pois é lá que o nosso programa começa. Este e todos os outros programas ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. Divulguem e compartilhem. Falar sobre ciência deve ser interesse de todos nós. Então, a gente se encontra no próximo Fala Cientista. Até lá!